pé. Que benção esse louvor. Se o moço do teclado puder me pregar comigo, agradeço. Os demais estão dispensados até por enquanto, daqui a pouco vocês voltam. Diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 68 e 69 assim. Glória a Deus. O título da mensagem é: quem Jesus é na sua vida. Quem Jesus é na sua vida. Semana passada escutamos uma baita palavra do pastor Adriano aqui falando sobre o Espírito Santo, o que ele faz, a intimidade com ele. E hoje vamos falar sobre Jesus. A Trindade são os mesmos, né? São 3 pessoas em uma só, mas vamos falar sobre Jesus. Diz a palavra de Deus assim no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Você pode se assentar. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor. A melhor coisa que tem para um pregador é falar sobre Jesus. Porque quando falamos sobre Jesus, nós falamos daquele que criou os céus, a terra, daquele que é o centro da nossa vontade, daquele que morreu por nós lá na cruz e que através dele hoje somos remidos pelo seu sangue e temos acesso ao Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço, querido e amigo Espírito Santo, não olhe para as minhas limitações, nem pelas minhas imperfeições, Senhor, porque quem pode falar de uma pessoa do alto se não veio do alto? Então eu peço, querido e amigo Espírito Santo, fala sobre Jesus, porque se eu falar, vai ser só palavra, mas quando o Espírito Santo fala através de uma pessoa, então sim, são palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa palavra eu confesso para vocês que eu não tinha até ontem, acho que era umas 7 da noite. Fiz um casamento ontem de manhã e vim. Aí à tarde fui orar para ver o que Deus tinha para falar. E não é assim comigo não. Quando Deus dá a palavra, Ele dá uma semana antes para mim, eu vou trabalhando ela. Não sei pregar assim de uma noite para outra. Pelo menos comigo não é assim. Eu sei que tem pregado o pastor Adriano, o pessoal do Data Show diz, e a palavra? Ele diz, calma, ele diz, né? Aí quando é de manhã ele dá. Ele é assim, Deus fala, e ele eu já tenho que trabalhar essa palavra. Mas ontem era 7 da noite, eu não tinha palavra. Eu disse, e agora? E a minha esposa, a pastora Alexandra, disse, eu não sei que eu vou pregar ainda, mas ele sabe, eu disse. Só que eu tinha certeza de uma coisa. A palavra estava pronta. O pessoal que era para estar aqui, você já estava aqui. E logo em seguida, quando eu fui orar, eu reclamei no meu sentido, Senhor, eu não sei o que vou falar. Disse, mas sei que tu tens que falar, então eu vou falar aquilo que tu queres. E de repente o Espírito Santo disse, fala de mim, fala de mim, fala de Jesus. Eu disse, opa. E eu fiquei perguntando, Jesus, o que tu dizes que tu és? E eu comecei a olhar então no Evangelho de João, o que ele mesmo falou de si, o que as pessoas falaram de Jesus. E eu quero falar desse Jesus para você hoje. De um Jesus que nunca nos deixa na mão, que na hora certa Ele faz a coisa certa. Eu amo muito ler o Evangelho de João, todos eles eu amo, né? Mas esse, porque o João é aquele que era muito amigo de Jesus. Ele colocava a cabeça no peito do mestre, olha só que legal, você já imaginou? Ele chegava, ele colocava a cabeça lá no peito de Jesus, e escutava até as batidas do coração de Jesus. Nesse Evangelho de João, tem coisas interessantes, coisas que só tem no Evangelho de João. Como por exemplo, esse livro tem 7 sinais, ou 7 milagres. Ali no capítulo 2, tem as bodas, o milagre da transformação da água em vinho, das bodas de Caná. Ali no capítulo 4, tem a cura de um filho de um funcionário. Aí no capítulo 5, a cura de um paralítico. No capítulo 6, a multiplicação de pães. No capítulo 6 ainda, no final, ainda tem
a cura de um cego de nascença, no capítulo 9, perdão, o caminhar sobre as águas, no capítulo 6, a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. E o mais interessante, que é isso que eu quero estar pregando hoje, é que Jesus fez 7 declarações de eu sou. E quando Deus se apresentou para Moisés, como que ele se apresenta? O eu sou. Eu sou. Então, quando um profeta, um pregador se falava do eu sou, ele dizia quem ele é, como Deus era, ele se apresentava como Deus. E a primeira coisa que Jesus disse que ele é o pão da vida. Em João 6,35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que comer no meu pão nunca terá fome e nem sede, ele fala. E você já percebeu que o pão não enjoa? Todo mundo come pão aqui, né? Dificilmente tem alguém que diz, eu não gosto de comer pão. Às vezes você até não come pão por dieta, mas não que não gosta. Porque o pão é sustento, não é verdade? E o povo de Deus foi sustentado por Jesus por 40 anos lá no deserto, através do maná. Hoje, Jesus é o maná. Pense, às vezes eu sou do tipo assim meio sonhador, né? Eu fico pensando, imagina só, igreja, você dormindo numa barraca, acampando, né? Morando em tenda. Vamos ver o que tem lá. Quando você abre a porta da tua tenda, não é o padeiro que deixou o pão. Você não precisou ir até a padaria. Cheio de pão ali para você pegar e se fartar. Que coisa linda, você já imaginou isso? No deserto tem uma padaria na beira da tua tenda. E era isso que Jesus fazia, que Deus fazia todo dia. Hoje, é isso que Deus quer. Quando você levanta da sua cama, abra a Bíblia, que vai ter pão fresquinho. Não é um pão que estraga. É um pão. É por isso que não adianta a gente ler a palavra de Deus um dia só para a semana toda, porque às vezes não quer. Deus quer que a gente leia esse pão todo dia, assim como o maná, diariamente. Então Jesus, Ele é o nosso pão. Ele diz, eu sou o pão da vida. E o pão significa a palavra de Deus. É por isso que no Salmo 119:11 diz, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:105 diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Segunda Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, que a verdade é a palavra, né? João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Em Jeremias capítulo 1, verso 12 diz, que eu velo por cumprir a minha palavra. E eu poderia citar um monte de versículos aqui sobre a palavra de Deus. Aleluia. Deuteronômio 8:3, parte B, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Hebreus capítulo 1:3 diz assim, que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Em Hebreus 4:12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Talvez você pense, como é que o pastor sabe de cor essas palavras? Maná. Todo dia eu abro, é a palavra falando, é a palavra. Eu digo, eu não posso esquecer essa palavra. Eu não posso esquecer a comida que eu comi. Quando você vai num restaurante bom, quando você vai numa padaria boa, vou dizer, não, aquela padaria tem um pão, olha, tem um bolo, aquele restaurante tem um almoço, tem um jantar. Então eu penso assim, eu não posso esquecer aquilo que está me alimentando, aleluia. Então é a palavra de Deus, por isso que Jesus diz que Ele é o pão da vida. Glória a Deus. Mas Jesus também fala que Ele é a luz do mundo.
em João 8,12. Jesus veio para nos fazer enxergar claramente. Eu não sei você. Lá em casa, a gente colocou uma cortina e um blackout duplo lá, né? Daquele bem escuro. Se eu for dormir durante o dia, eu não vejo nada lá. Parece que é noite. E às vezes a gente precisa levantar durante a noite. A gente fica que nem bobo tateando, né? Procurando onde é que está a lâmpada, onde é que está o interruptor, o interruptor para acender a lâmpada, né? Porque é escuro. Às vezes a gente bate na porta, bate não sei o que e vai assim. Assim nós somos sem Jesus. Nós estamos procurando coisas, porque a gente não enxerga as coisas como deveria enxergar. A gente fica tateando, será que é aqui? Será que aqui vai ter uma luz? Será que aqui vai ter uma porta? Porque a gente não consegue ver as coisas como são claramente. Eu sempre digo, o mundo mostra a realidade, mas Deus mostra a verdade. Existe uma coisa muito diferente entre a realidade e a verdade. Isso você não vai encontrar na IA, na inteligência artificial. Você não vai encontrar no Google que eu estou falando aqui. Isso vem direto de maná do céu. Realidade é aquilo que está diante dos teus olhos. É o que está acontecendo. Não dá para negar que às vezes você está com uma doença. Não dá para negar que às vezes você está passando um problema com o filho. É realidade. Mas a verdade não é isso. A verdade é que Deus vai transformar essa situação. A verdade é que isso é só para um propósito. Isso é um processo. Isso é um ministrar de Deus para você crescer. Essa é a verdade. Aleluia. Você não deve se conformar com a realidade, mas acima de tudo, ter uma verdade no seu coração, porque saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados de Deus segundo o seu propósito. Aleluia. Existe um texto muito bonito, que eu acho tremendo. Houve uma situação em que o povo da Síria invadiu Israel. Está lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, o verso 17. Se o Lucas puder colocar, Lucas. Então, nessa situação, o exército da Síria veio para atacar Israel. E o exército da Síria era muito mais numeroso do que o exército de Israel. Então, o profeta Eliseu chegou e disse, ou fez uma oração simples: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja, né, o que é a verdade, vamos dizer assim, eu vou dizer nas minhas palavras, né, para que ela veja o que está acontecendo. E diz a palavra assim, ó, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte, olha só, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu quero dizer para você que essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para você. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, às vezes o diabo vem contra a minha vida, ele vem contra a sua vida, com provas, com dificuldades, mas eu digo assim: Senhor, eu sei que do meu lado tem cavalos de fogo, tem cavaleiros, tem um exército aqui, porque quando ele olha para mim, ele avança, mas quando ele olha para aquilo que está me guardando, ele tem que recuar, porque mais são os que estão comigo do que contra mim. Aleluia. Maragassura garabaias. Se nós pudéssemos ter os olhos espirituais abertos e ver como as coisas de fato são, nós enxergaríamos a verdade, não apenas a realidade. Quando Jesus entra na nossa vida, começamos a enxergar as coisas de um modo diferente, não com o modo fatalista ou com o modo vitimista das coisas. Mas Jesus também se apresentou como a porta em João 10:9. Veja bem, e portas sempre servem para mudar de ambiente, sempre servem para levar a ambientes seguros. Quando você atravessa uma porta, é porque você saiu de um estágio e vai para o outro. Jesus quis dizer assim: você não precisa viver essa vida, parece que você não encontra saída, porque você não está olhando para a porta certa. Eu sou a porta. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, Jesus entra, porque Ele é a porta que cabe certinho aqui dentro. Assim como um quebra-cabeça, que quando falta uma peça,
Quem já brincou de quebra-cabeça? A gente tenta encaixar, não dá certo, mas quando é a peça certa, fecha certinho, fica perfeito. E é por isso que, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, que nós vamos passar, vai acontecer, a gente tem que fazer como o salmista, no Salmo 121, que ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ele fez uma pergunta. E quem pede socorro é porque está desesperado. Se não, pediria uma ajuda. Pediria talvez uma força, uma mãozinha, como a gente fala na gíria. Mas ele pediu socorro. Não é qualquer dia, não é qualquer um que pede socorro. Quem pede socorro é porque está desesperado. E ele diz: de onde virá o meu socorro? Mas aí o Espírito Santo que está nele o lembra e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixa vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, aleluia. Então ele percebeu que quando há um momento difícil, qual é o momento que a gente precisa de socorro, a gente precisa olhar para o alto, porque ele é a porta, do céu também tem porta, você sabia? Não é só janela, mas tem porta. Essa porta chama-se Jesus, aleluia. Mas ele também afirma que além de ser o pão da vida, que além de ser a luz do mundo, que além de ser a porta, em João 10, 11, que ele é o bom pastor. Uau! Eu não entendo muito de ovelha, eu só entendo do que a gente vê nos vídeos, na internet. Mas eu já vi ovelha de perto. A gente vê o quanto elas são dóceis, né? Você pode passar a mão nela, elas são tranquilas. Agora você vai num bode para te ver, né? O bode dá uma olhada para ti, e se bobear, ele dá uma cabeçada, né? E a pergunta é: eu sou ovelha ou sou bode? Eu sou cabrito, que vive pulando para cá, pulando para lá. Tem gente que tá que nem cabrito, pula de uma igreja, pula da outra, pula da outra. Ô cabritão de Deus, ô glória a Deus. Mas tomara que esse cabrito vire uma ovelha logo, logo, né? Glória a Deus, porque não está bom aqui, não está bom lá, não está bom acolá. Mas a ovelha, ela entende, ela sabe ouvir a voz do seu pastor. Então Jesus diz: eu sou o bom pastor. E a gente poderia falar um monte sobre ovelhas e pastor aqui, mas eu só quero dizer que Jesus diz que ele é o bom pastor. E para a gente ser para ele ser o nosso bom pastor, nós temos que ser ovelhas dele, ovelhas do seu aprisco. Mas Jesus também fala que além de ser o pão da vida, que além de ser a luz do mundo, que além de ser a porta, que além de ser o bom pastor, ele disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Para que haja uma ressurreição, alguém tem que morrer. Tem que ter um morto. Temos que estar mortos para o mundo. Por isso que em Filipenses 1, 21 diz: porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Por que você acha que esses missionários, os pregadores de antigamente, eles não estavam nem aí para a vida deles? Eles sabiam que era só um momento, logo, logo eles estariam com Cristo. Como o pastor Adriano pregou no domingo passado na Nigéria. Por que você acha que eles estão dispostos a morrer por uma causa? Porque eles sabem que logo, logo eles estarão muito melhores. Nada que a gente tem aqui nessa vida terrena há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Nada, 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 nada. Se você é feliz aqui, que ótimo, que bom. Mas se você for para o céu, e eu espero que todos cheguem lá, você vai ver o quão feliz você vai ser, ou eu vou ser. Então, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele estava na cruz já. Quem está na cruz
já não manda mais no corpo. Quem está na cruz, a visão é diferente. Quem está na cruz, olha de cima para baixo. Quem está na cruz só está esperando para morrer, para subir. Em Colossenses 3:2, o mesmo Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não da terra. E o próprio Jesus, em João 10:10, na parte B, ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas Jesus, além de dizer que Ele é o pão da vida, além de dizer que Ele é a luz do mundo, além de dizer que Ele é a porta, além de dizer que Ele é o bom pastor, além de dizer que Ele é a ressurreição à vida, Ele também, em João 14:6, Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus faz uma alusão a si mesmo com o tabernáculo, onde tinha a porta do caminho, da verdade e da vida. Para chegar a Deus no tabernáculo, o sacerdote tinha que se purificar. E Jesus veio para nos purificar e ter livre acesso ao Pai, ao lugar santíssimo. Veja bem, se estivermos perdidos, fora do caminho, Jesus diz que Ele é o caminho. Assim como o GPS, assim como o Waze ou o Google Maps, às vezes nós estamos perdidos e Ele nos coloca para a rota certa. Assim Jesus, às vezes você quer pegar um atalho para cá, para lá, perde tempo, mas Jesus sempre está colocando você para o caminho certo. Mas Ele diz que Ele também, além de ser o caminho, é a verdade. E às vezes nós nos enganamos ou auto-enganamos. Você diz que é feliz, posta nas redes sociais um versículo bíblico, posta alguma coisa lá, mas no fundo, você e Deus sabe que isso não é verdade. É um auto-engano. Eu não sou contra postar em redes sociais, é legal às vezes, é bacana. Mas a coisa mais importante que precisa ser é a verdade contida nisso. Você tem que ser condizente com o que você vive, com o que você prega, com o que você ensina. Então, às vezes, as pessoas vivem uma mentira, que são felizes, isso, né? Vai lá numa festa, bebe todas, aí precisa beber para esquecer, precisa beber para ser alegre, precisa beber para falar, para ter coragem. Ou seja, então você está mascarando uma coisa que você não é. Se você precisa de algo para ser, é porque você não é. A gente tem que ser alegre com o que somos, com o que temos, com o que Deus é para nós. E às vezes, a gente vive uma vida, mas não vive. Passa pela vida e nunca viveu. A gente não vive, a gente sobrevive. E Deus quer que a gente tenha uma vida, e vida em abundância. Quer dizer que Jesus quer que nós tenhamos muito dinheiro, sejamos ricos. Também, mas quando fala de vida em abundância, fala de uma vida que, independente se eu tiver dinheiro, se eu não tiver dinheiro, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tiver com dificuldade, eu sei que Jesus vai estar me provando, logo, logo Ele vai me dar o escape. Se eu tiver em bonança, Deus está me abençoando para eu abençoar outros, para eu ser generoso, para ter um coração generoso. Então isso é viver com Deus. Glória a Deus. Então por isso que ele fala que é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que tem aquele versículo que João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê ou de quem? Ou de como? De que pessoa? De você mesmo. Conhecereis a verdade libertará de você mesmo. Às vezes você está preso nos seus enganos. Está preso em alguma mentira. Então a verdade quer libertar, quer abrir os seus olhos para que você seja liberto de você mesmo. Porque Jesus já nos libertou. Mas, por último, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. João 15:1. Veja bem, se tinha uma coisa que o judeu gostava era de suco de uva, de vinho. Isso sempre, na Bíblia, isso significa alegria. O vinho, a uva ali, significa alegria. Bom,
mas fala da videira verdadeira. Videira verdadeira. Porque existiam videiras falsas, o próprio zambujeiro, né, que era uma videira falsa, que não produzia nada. Ou se produzia coisas erradas. O que eu quero dizer é que o mundo pode te dar diversão. Você vai pegar umas férias agora para se divertir, não tem errado nisso. Vamos lá no Beto Carreiro, vamos lá na Disneylândia, vai lá num parque aquático, está tudo certo, é diversão. Bacana. Você precisa se divertir, não sou nada contra isso. Eu também, às vezes, pego a minha família e vou lá, está tudo certo. Mas essa diversão, ela é passageira. Agora, Jesus, ele é a videira verdadeira, uma alegria que, independente da situação, você tem uma alegria aqui. Você não está fadado a condições, mas a circunstâncias. Você sempre tem olha para o alto e diz, alguma coisa boa está para acontecer, porque Deus está me provando. Sempre você consegue enxergar as coisas boas, mesmo em meio a dificuldades, porque você é alegre. Ser alegre não tem a ver com o que você passa ou deixa de passar, mas com quem você é. É por isso que em João 15:11 ele diz, tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Veja bem, a pessoa sem Jesus, sempre depois de uma festa, ela procura outra festa, e outra festa, e outra festa. Para quê? Para ela esquecer quem ela é, ou para ela, por alguns minutos, por alguns momentos, ela esquecer os problemas de casa, esquecer o problema financeiro, esquecer as mágoas, e ela bebe, para tentar viver uma realidade falsa. E é por isso que Jesus, quando ele vem, ele consegue te curar dessa tristeza. Ele consegue preencher aquele vazio, aquele espaço que falta. Em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Veja bem, Jesus não fica só na porta, ele bate. Hoje essa palavra está batendo no teu coração, está batendo no meu coração. Imagine alguém batendo na porta. Pá. Você tem duas opções, de abrir ou não a porta. Jesus não vai arrombar, ele vai bater, educadamente. Mas ele diz assim, se alguém ouvir, além de ouvir, você precisa abrir a porta. Não é só ouvir, precisa abrir a porta. Diz que ele entrará em sua casa, ele ceará com ele e ele comigo. Então ele vai cear, ele vai ter um tempo de mesa, ele vai se revelar a você e revelar coisas que você ainda não sabe. Veja bem, para terminar, Jesus já disse quem ele é. Jesus já disse que ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade, a vida, a videira verdadeira. Mas para ele ser o pão da vida, na minha vida, eu preciso ter fome das coisas espirituais. Não é verdade? Para eu comer pão, eu preciso ter fome. Então Deus quer que nós tenhamos fome das coisas espirituais. Para ele ser a luz do mundo, eu preciso reconhecer que eu sou cego sem ele e preciso de Jesus. Eu preciso reconhecer. Para ele ser a porta, eu preciso ir ao seu encontro e abrir essa porta, ou entrar por essa porta. Para ele ser o bom pastor, eu preciso ser uma ovelha do seu aprisco, não um cabrito ou um bode. Para ele ser a ressurreição e a vida na minha vida, eu preciso morrer para as coisas do mundo. Para ele ser o caminho, a verdade e a vida, eu preciso reconhecer que estou perdido sem Jesus, que eu estou vivendo uma mentira sem Jesus, e que a vida que eu estou vivendo não é vida sem Jesus. E para ele ser a videira verdadeira, eu preciso reconhecer que felicidade completa é só nele. Só ele pode nos dar. O vinho pode alegrar o coração por um tempo, mas Jesus alegra o coração por o tempo todo. Certa feita, Jesus ali em Mateus 6:16, ali em diante, ele pergunta para os seus discípulos, o que o povo diz que eu sou? Aí
dos 12 apóstolos, o grupo de apóstolos, um disse assim: olha, mestre, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros ainda dizem que você é o profeta Jeremias. Ok, isso é o que o povo diz. Aí ele olha para os 12 e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Agora a pergunta que eu faço para você e para mim. Até agora Jesus se apresentou, ele disse quem ele era. Ele se apresentou com todos os nomes aí no Evangelho de João. E Pedro ousadamente disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz que não foi nada, carne nem sangue, mas o próprio Espírito Santo que o revelou para ele, o Messias, né? Que ele era o Messias. E eu fiquei imaginando, igreja, imagine que se você pudesse voltar no tempo, pegasse aqueles filmes de ficção e voltasse no tempo, aleluia, e você pudesse perguntar para alguns daqueles patriarcas quem ele era, o que eles diriam? Quem é Jesus? Ou se você pegasse e perguntasse para alguma das maiores religiões do mundo, quem é Jesus? Pois é, se você chegasse num sábado de manhã ou um domingo de manhã e perguntasse para os testemunhas de Jeová quem Jesus é, provavelmente eles diriam: ele não é Deus. Ele é alguém que foi criado em algum tempo, né, em algum momento, né, como um bom homem, tal, mas ele não é Deus. Ele é até filho de Deus, mas ele não é Deus. Se você chegasse para um adventista e perguntasse quem Jesus é, ele diz: ele é o arcanjo Miguel. Se você chegasse e perguntasse, por exemplo, para os mormons quem Jesus é, eles diriam: Jesus, ele foi casado com Maria e Marta, ele era um polígamo casado. Se você perguntasse para um kardecista, para um espírita, quem Jesus é? Jesus é o espírito evoluído que atingiu o seu karma. Se você perguntasse para os muçulmanos, que é a religião que mais cresce no mundo, quem Jesus é? Quem é Jesus? Eles diriam que Jesus é um profeta. Se você perguntasse para os budistas quem Jesus é na sua vida, eles diriam que Jesus é um exemplo de liderança a ser seguida. Aleluia. Mas se você pudesse então agora sim voltar no tempo, você fosse lá para Noé e lhe perguntasse para Noé: Noé, quem Jesus é? Noé diria: ele é aquele que criou o mundo, ele é aquele que me mandou construir uma arca, que mandou salvar um povo, aleluia. Se você chegasse e perguntasse para Enoque, que foi arrebatado, quem Jesus é, ele diria para você: Jesus é aquele que eu quero andar com ele, e ele me tomou para viver com ele eternamente, aleluia. Se você chegasse para Abraão e perguntasse: Abraão, quem Jesus é? Ele diria para você: eu exultei em ver ele, porque eu ofereci para ele o meu dízimo, aleluia, lá em Gênesis 14. Se você chegasse para Isaac e perguntasse para ele quem Jesus é, ele diria: ele é aquele que sempre abre um poço novo, apesar das minhas injustiças, ele é o dono do poço, aleluia. Se você chegasse para Israel, para Jacó, e perguntasse quem Jesus é para você, ele diria: ele é aquele que eu vi face a face, ele é aquele que eu digo, eu já entrei lá no Peniel, no Vale do Jaboque, eu lutei com ele e eu prevaleci, aleluia. Se você há 3.500 anos atrás pudesse voltar no tempo e perguntasse: Moisés,
quem Jesus é para você, ele diria: Jesus é o começo de tudo, Ele é o libertador, Ele que é aquele que abriu o mar vermelho, Ele é aquele que colocou as pragas contra os egípcios e nenhum das pragas veio para o seu povo. Ele é a cidade refúgio, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é a perfeita lei, e Ele poderia dizer mais algum monte de coisas abençoadas. Se você chegasse para Josué e dissesse: Josué, quem é Jesus para você? Ele dizia: Ele é aquele que para o sol, aleluia. Ele é aquele que para o sol para eu ganhar uma batalha. Ele é aquele que vai na frente do meu exército. Ele é o verdadeiro general. Se você chegasse para Ruth e dissesse: quem é Jesus para você, Ruth? Ela diria: Ele é o meu remidor, o parente mais chegado que o meu irmão. Se você chegasse para o rei Davi, ele poderia falar um monte de coisa, mas eu tenho certeza que ele diria: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Se você chegasse para Jó, quem é Jesus para você? É o meu redentor que vive. Se você chegasse para Salomão e perguntasse: Salomão, quem é Jesus para você? Ele diria: Ele é perfeita sabedoria. Se você chegasse para o profeta Isaías e perguntasse: Isaías, quem Jesus é para você? Ele diria: Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, aleluia. Ele é maravilhoso conselheiro. Estou sentindo a presença dEle nesse ambiente, alabachuri caramagaias. Se você chegasse para Jeremias e perguntasse: Jeremias, e para você, quem é Jesus? Ele dizia: Ele é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Se você chegasse para Ezequiel, para você, Ezequiel, quem é Jesus? Ele é o maravilhoso homem das 4 faces. Se você chegasse para Daniel e te perguntasse: para você, Daniel, quem é Jesus? Aleluia. Ele diria: Ele é aquele que fecha a boca dos leões. Ele é o 4º homem da fornalha. Aleluia, aleluia. Se você chegasse para Jonas e perguntasse: para você, Jonas, quem é Jesus? Ele é que faz um grande peixe virar um navio, aleluia. Ele me levou para o destino que eu tinha que chegar, aleluia. Se você perguntasse para qualquer um daqueles profetas, como por exemplo Malaquias, ele diria: Ele é o sol da justiça. E se você chegasse, eu pulei alguns porque senão vai ficar muito longo, mas se você chegasse no Novo Testamento e perguntasse para João Batista: João Batista, quem Jesus é para você? Ele diria: Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você chegasse para aquela mulher samaritana e para você, quem Jesus é? Ela diria: Ele é aquele que tira a água do poço, mas uma água que jorra para a vida eterna. Ele é o dono do poço, aleluia. Se você chegasse para aquelas pessoas que foram curadas, aqueles cegos, aqueles mancos, aqueles aleijados, enfim, surdos e mudos e tantos outros, eles diriam: Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura, aleluia, aleluia. Se você chegasse para Paulo e perguntasse para ele: quem é Jesus para você, Paulo? Ele diria um monte de coisa, mas eu tenho certeza que ele diria que Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa armadura espiritual, Ele é o supridor das nossas necessidades, a imagem do Deus invisível, e Ele é o Rei que voltará, aleluia. Mas agora para você e para mim, e para quem Ele é, então, para a Igreja Calvário, para nós, para mim e para você, Ele é o Alfa. Para mim Ele é o Alfa,
para você também. Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o cordeiro que foi morto e vive para sempre. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que batiza no Espírito Santo, Ele é aquele que vai voltar, Ele é aquele que escolheu você para estar aqui, aleluia. Esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus, aleluia. Mas sabe o que Ele quer nessa manhã, de mim e de você? A primeira coisa que Ele quer é que nós o reconhecemos como o único e suficiente Salvador. E isto já começa, é por aí que se começa. Se Ele perguntasse para mim ou para você, a primeira coisa que nós teríamos que dizer: Ele é meu único e suficiente Salvador. Ali já começa. Depois Ele vai se apresentar de outras maneiras para você. Mas a primeira coisa que Ele quer de mim e que Ele quer de você é que reconheçamos como o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, se não estou enganado, 18 e 19, assim, aleluia: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes, não é obrigado. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então tudo você tem que querer. Em Romanos 10, 9 e 10 fala assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu não sei como você está. Eu não sei se todos aqui já aceitaram Jesus, ou precisam se reconciliar com Jesus. O que eu sei é que Jesus está dando uma nova chance. Talvez você, durante esse ano, deu uma bobeada aí, saiu dos caminhos. Ou talvez você está aqui hoje pela primeira vez. Eu nem perguntei se tinha visitante. Eu não sei, eu não conheço vocês. Eu sei que hoje não tem tantos. Começa o horário de verão para o comércio e tal. Agora daqui para frente os cultos, tendência a diminuir um pouco por causa do trabalho. Mas esse culto é para você que está aqui. Talvez é aquele que vai nos ver lá pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Depois, se você puder, repasse esse culto, que é uma palavra pura e simplesmente evangelística. Eu queria te convidar a ficar de pé. Se você quiser vir aqui e dizer assim: oh, Senhor, essa palavra falou comigo. Eu não estou vendo Jesus dessa maneira que o pastor falou. Eu quero me consertar. Eu não sei se tem alguém. Se tem alguém, levanta a sua mão, diz: eu quero me consertar. Ou eu nunca fiz esse voto, levanta a sua mão. Temos alguém? Se tiver alguém, por gentileza, levanta a sua mão. E seja mais ousado. Se tiver, vem aqui na frente. Porque hoje Jesus quer se tornar o teu único e suficiente Salvador. Salvar de quê, pastor? Claro que primeiro é a salvação da vida eterna, mas também salvar de um monte de coisa, de medos e traumas que talvez você não consegue se libertar. Só se tiver. Você não é obrigado, não quero constranger ninguém. Mas se você for corajoso e essa palavra está martelando no teu coração, você vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Senão a gente dá sequência ao culto. Amém? Temos alguém? Ninguém? Ninguém? Todos da casa? Amém. Glória a Deus. Então agora, eu queria orar por você. Como você está vendo Jesus? Quem Jesus é para você? Jesus se apresentou nesse culto. Eu apresentei com as minhas limitações quem Jesus era.
Eu falei de como os patriarcas viam Jesus, mas também falei como nós, igreja, podemos ver Jesus. Senhor, eu coloco cada uma dessas vidas aqui, Jesus. Aleluia. Senhor, eu sei que nós não somos perfeitos, nós não somos os melhores e muito menos os mais sábios e nem os mais fortes. Nós somos simplesmente aqueles que o Senhor escolheu para estar aqui, Senhor, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Mas eu oro, Senhor, por mim primeiro e por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Nos ensina a amar mais Jesus, nos ensina a honrá-lo, a reverenciá-lo, a vê-lo, Senhor, muito mais do que uma religião, muito mais do que um bom homem, mas acima de tudo a vê-lo como o Deus que salva, o único e suficiente Salvador das nossas vidas, aquele que é para todo sempre e será o nosso Salvador, Pai. Senhor, eu não sei se alguém está precisando de cura hoje, ou está passando por algum problema no casamento, de relacionamento, ou talvez esteja qualquer outro problema que eu nem sei, e eu nem preciso saber. Mas uma coisa eu sei, quando Jesus entra em uma casa, essa casa nunca mais é a mesma, porque todas as casas que Jesus entrou, alguma coisa diferente aconteceu, Pai. Então entra nessa casa, entra nessa vida, entra nesse ambiente, Senhor, em nome de Jesus, e faz aquilo que precisa ser feito. Enquanto você fala com Deus, vamos adorar a Deus.